A Bíblia sendo aberta, Cristo sendo proclamado, vidas sendo transformadas pela graça. Você está convidado. Assista o culto completo agora. Domingo após domingo, nós nos reunimos aqui para orar. E aí nós cantamos juntos, erguemos as nossas vozes em adoração ao Senhor. Nós lemos a Bíblia juntos, desejosos e confiantes em que Ele fale conosco através dela, e fazemos isso tudo juntos, domingo após domingo. Nós fazemos isso também, não só nos domingos, mas algumas vezes durante a semana também. Muitos irmãos que vêm no domingo voltam na terça para o estudo bíblico, reuniões de oração na segunda, na quinta, escola bíblica dominical de manhã, reunião dos jovens no sábado. E nós nos reunimos também para confraternizar. Ontem nós estávamos lá na fazenda da Letícia, com a terceira idade. No outro sábado estávamos lá na fazenda do Fabiano, com os homens. Domingo que vem as irmãs vão se reunir aqui. Os jovens comeram pizza aqui ontem à noite. E nós nos chamamos de irmãos. Irmão. Isso é muito útil, quando a gente não sabe o nome do irmão. Irmão. Nós chegamos, meus irmãos, a ponto, que absurdo, nós abrimos os nossos corações uns para os outros. Alguns confidencializam os seus problemas íntimos uns para os outros. Alguns confessam os seus pecados uns para os outros. Nós fazemos isso, e fazemos isso com uma certa frequência, porque nós nos identificamos como irmãos, nós nos identificamos como família. Hoje de manhã nós tivemos uma festa muito bonita aqui, começamos adorando o Senhor aqui, ouvindo a palavra dele, depois nós fomos lá para a casa dos irmãos César e Madalena, a quem nós agradecemos mais uma vez. A gente ama fazer bagunça naquela casa, e em todas as casas nas quais nós vamos. Mas hoje nós estivemos lá com vários irmãos descendo as águas, e nós estávamos ali obedecendo à ordem do Senhor Jesus de fazer discípulos e batizá-los, e esses irmãos estão sendo ensinados a guardar tudo que o Senhor Jesus ordenou, e eles continuarão sendo, como nós estamos aqui, em cada um desses encontros, em cada um desses ajuntamentos. Daqui a alguns minutos nós vamos comer pão e beber o vinho juntos, e nós vamos fazer isso em memória do Senhor Jesus. E quem é que faz todas essas coisas que nós acabamos de falar aqui? Nos reunir para orar, para adorar o Senhor, para estudar a palavra de Deus juntos, confiando e nos relacionando uns com os outros, com toda sinceridade, nos identificando como irmãos, batizando os convertidos, comendo pão e bebendo vinho em memória do Senhor, porque o Senhor nos mandou fazermos todas essas coisas com a convicção e a clareza de que Ele mandou que a igreja dele fizesse isso. Quem é que faz isso? Senão um grupo de pessoas chamado igreja. Nós somos igreja. Nós somos a igreja cristã evangélica aqui em Catalão. E não só aqui, mas além de nos reunirmos aqui, nós sabemos que nós nos identificamos com muitas e muitas outras igrejas, outros grupos menores e grupos grandes de irmãos que nesse momento estão reunidos ao redor do mundo. E se nós nos encontrarmos e nos identificarmos como membros desses ajuntamentos locais, a gente vai dizer a paz do Senhor, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós temos essa identidade. Você fica feliz quando você vai num comércio, quando você vai numa outra cidade e você identifica alguém como evangélico, como cristão, e essa pessoa te identifica como cristão também. Espírito Santo, é o Espírito Santo que estabeleceu essa identidade em nós e que faz com que nós nos comuniquemos por causa dessa identidade, pelo fato de pertencermos a essa família eterna. E nós fazemos isso, meus irmãos, porque um dia, um tal de Jesus, Deus, homem, mandou que nós fizéssemos isso. Ele foi claro nessas ordens. E Ele lutou para que fosse assim. Ele morreu para que fosse assim. Ele ressuscitou para que fosse assim. E Ele nos encheu de promessas e de esperanças, para que, confiando nessas promessas e vivificados constantemente por essas esperanças, nós nos encontrássemos, nós nos reuníssemos e estivéssemos sempre lutando para estarmos juntos. Mesmo quando a gente está com raiva uns dos outros.
Mesmo quando nós, por causa das nossas imperfeições, nos magoamos, nos decepcionamos, até nos traímos. Igualzinho acontece em toda boa família de verdade. E essa história, meus irmãos, a história da humanidade, ela prova que esse negócio deu muito certo. Porque Jesus não mandou isso semana passada. A primeira vez que ele ordenou isso não foi há 30 dias, e por 30 dias nós estamos assim lutando para cumprir as ordens dele. Não, esse homem, Deus, Jesus, ele mandou que nós fizéssemos essas coisas desse jeitinho há 2000 anos atrás. E a história prova que deu certo. Porque há 2000 anos, gente, em todas as culturas, de todos os povos, de todas as línguas, fazem exatamente como nós fazemos aqui hoje. Há 123 anos, nesse lugar, pessoas com as quais nós nunca convivemos, nós não conhecemos, eles nos precederam há mais de um século, faziam isso aqui nesse lugar. Pessoas que nós aqui nesta vida nunca vamos conhecer, nós nem imaginamos que existem, em culturas que nós desconhecemos completamente, estão fazendo isso agora, e tantos outros haverão de continuar fazendo isso. Deu certo. A história prova que deu certo. Que aquele grupo que começou pequenininho lá, 2000 anos atrás, ele cresceu, ele se fortaleceu, tentaram desanimar esse grupo, tentaram matar esse grupo, tentaram aplacar esse grupo, religiosos, políticos, exércitos, tantos, passaram, o grupo está aqui, grande, reunido, espalhado, ocupando a face da terra, em todos os lugares, porque Jesus, o homem Deus, ordenou, e eis-nos aqui, obedecendo essas ordens. Mas nós estamos falando de algo que começou há 2000 anos atrás. O mundo mudou. As culturas passaram, as línguas mudaram. A língua na qual ele deu essas ordens lá, e que aqueles homens ouviram, e a língua na qual eles registraram essas coisas, elas nem são as nossas. Nós nem somos capazes de nos comunicar. Até as pessoas que vivem naqueles lugares lá, aquela cultura precisa ser pesquisada a afinco, para que seja entendida. Porque o tempo passou, faz tempo demais. Muitos povos, quanta história passou por tudo isso aqui, nos separando de 2000 anos, desde que estas ordens nos foram dadas há 2000 anos atrás. Então a questão para nós aqui agora é a seguinte: historicamente, nós sabemos que isso fez muito sentido nos últimos 2000 anos. Fez muito sentido. Tanto é que nós chegamos aqui no nosso próprio tempo, em nossos dias. Mas e agora? Em tempos tão diferentes, num mundo assim tão transformado, será que realmente faz sentido esse negócio de nós continuarmos sendo igreja? Fazendo as mesmas coisas que aquelas pessoas faziam lá há 2000 anos atrás, numa localidade geográfica diferente, numa cultura diferente, numa língua diferente. Nós, 2000 anos depois, mesmo sabendo que fez sentido ao longo da grande parte dessa história, agora, no nosso tempo, assim, em pleno século 21, nós que estamos aqui, modernizados, vivendo a quarta, quem sabe a quinta revolução industrial, será que ser membro ativo de uma igreja local é algo realmente necessário, importante? E se sim, meus irmãos, por quais razões nós devemos continuar frequentando a igreja regularmente, assiduamente, comprometidos, vivendo esse negócio, sendo esse negócio que nós chamamos de igreja? Vamos começar lembrando então o que é igreja, para nós refletirmos se realmente vale a pena fazer isso 2000 anos depois. E algumas definições bíblicas, teológicas para a igreja, você já conhece. Nós vamos apenas lembrar aquilo que nós já sabemos. A igreja ela é o corpo de Cristo, do qual Jesus é o cabeça. A igreja ela é a comunidade de todos os salvos, de todos os tempos, de todos os lugares, a quem Jesus amou, por quem Jesus morreu e para quem Jesus voltará. A igreja ela é um edifício vivo, não um prédio com paredes edificadas com concreto,
tijolos de barro, mas o edifício vivo, edificado pelo próprio Senhor, para o qual ele usa pedras vivas, que somos nós. Edifício esse em que ele é a pedra angular, a principal, que deve nortear as demais paredes, as demais estruturas do edifício. A igreja é o templo, não o prédio, mas eu e você, o templo, a morada do Espírito Santo, em que Deus habita. A igreja, ela foi comprada, ela foi fundada, ela está sendo edificada, ela é protegida, ela é dirigida pelo próprio Senhor Jesus. Todos a quem Cristo salva, ele enxerta, ele insere, ele agrega à sua própria igreja. Ele fez isso há 2000 anos atrás. Ele fez isso em cada alma que ele salvou ao longo de todos esses 2000 anos. Ele continua fazendo isso nesse instante. Não foi invenção sua ser membro de uma igreja local. Não foi você que um dia definiu que a sua vida estava no marasmo, numa sem graceza tal, que você estava meio perdido, meio desesperado, e eu vou para uma igreja, eu vou virar crente, eu vou fazer parte dos evangélicos. Essas coisas podem até ter passado pela sua mente, mas foi o próprio Senhor Jesus que no processo de salvação, propositalmente te inseriu no corpo dele e te trouxe para congregar com um grupo de irmãos numa igreja local, para pertencer à igreja universal. Algumas características práticas, palpáveis da igreja local. Meus irmãos, a igreja ela tem duas expressões máximas. Primeiro, a igreja ela é invisível. Enquanto igreja invisível, ela é a comunidade de todos os santos, de todos os tempos, de todos os lugares. Nós já sabemos disso. Isso significa dizer que, em matéria de corpo de Cristo, nós somos membros da mesma igreja da qual é membro o apóstolo Paulo. Não, o apóstolo Paulo é membro de uma igreja. O apóstolo Paulo, que viveu há 2000 anos atrás, ele é membro da igreja do Senhor Jesus. Quer voltar mais um tempo? Você é membro, se está em Cristo Jesus, é membro da mesma igreja. O seu nome está no hall de membros da igreja em que também está rolado o nome do rei Davi, de Abraão, de Moisés, de Salomão, o meu nome, o nome de um irmão que está adorando o Senhor lá no Japão. Nomes que haverão de ser escritos ainda no futuro, quando essas pessoas forem alcançadas pelo Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A igreja universal, a igreja invisível, a comunidade de todos os santos, de todos os tempos, de todos os lugares. Mas, tem como pegar na mão de Davi, levantar a mão de Moisés e adorarmos o Senhor hoje? Tem como? Salomão, eu estou desesperado, eu estou perdido, eu estou com umas dúvidas, tem como você me dar um conselho? Tem como nós fazermos isso? Não. Mas eu preciso me reunir para adorar, eu preciso de oração, eu preciso de aconselhamento, eu preciso abrir o meu coração para os irmãos, eu preciso de socorro, eu preciso de apoio. E aí eu preciso de pessoas na mão de quem eu toco, eu preciso de pessoas nos olhos de quem eu olho, eu preciso de pessoas cujas vozes eu posso ouvir e que podem ouvir a minha voz. Aí a outra expressão da igreja, a igreja local, ela é invisível, mas ela também se reúne localmente. E nós, tanto quanto estamos unidos, agregados, à igreja universal, à comunhão de todos os santos, de todos os tempos, da mesma forma fomos inseridos, enxertados, agregados pelo Senhor Jesus em uma igreja local. Porque nós precisamos uns dos outros, nós precisamos do amparo, do apoio, do socorro, uns dos outros. E isso só é possível nós fazermos nesse micro-universo. Nós chamamos de Igreja Cristã Evangélica de Catalão, que pertence à Igreja do Senhor Jesus. Uma parte muito significante, meus irmãos, da nossa vida com Deus, da nossa caminhada com o Senhor, do nosso discipulado cristão, acontece dentro da comunhão da igreja local. A maioria das suas experiências, quase todo o seu aprendizado, quase tudo aquilo que você viver com Deus,
nessa vida presente, antes de sermos ressurretos, nós vamos viver na realidade da igreja local. Daí então nós começamos a responder aquela pergunta, se de fato 2000 anos depois, ainda realmente é necessário nós sermos igreja, nós lutarmos por isso, nós pertencermos e vivermos como parte integrante e que defende isso aqui para a glória do nosso Senhor e para a nossa saúde. Outra característica prática da igreja é que a igreja, meus irmãos, atualmente ela é militante, ela é triunfante, porque o cabeça dela venceu, o corpo vence com o cabeça. Mas nesse momento em que nós estamos vivendo, em que o Senhor Jesus ainda não voltou para esmagar a cabeça da serpente que já está derrotada, para derrotar definitivamente o pecado que já está vencido, mas nesse momento em que nós vivemos aqui, nesse interregno entre a primeira vinda e a segunda vinda do Senhor Jesus, nós estamos num mundo cheio de aflições. O Senhor Jesus passou por esse mundo, vivenciou as aflições desse mundo e nos enviou, assim como o Pai o enviou para essas aflições, Ele também nos enviou para essas aflições. Ele rogou ao Pai duplamente a respeito das aflições dessa vida. Não peço que os tires do mundo. O Senhor me enviou para um mundo difícil, eu também os envio para o mundo. Mas protege eles, guarda eles. Então, protegidos sim, amparados sim, defendidos sim, mas isolados não. A vida cristã acontece na dura realidade desse mundo, onde as angústias do pecado ainda permeiam. Então, a vida ela é aqui, por isso a igreja ela é militante. Isso significa dizer que nós estamos em guerra espiritual. E quando eu falo aqui em guerra espiritual, eu não estou falando sobre aquela loucura do neopentecostalismo, não. Mas eu estou falando na realidade da guerra espiritual, conforme nos é apresentado pelas Escrituras Sagradas. Sim, quando nós evangelizamos, nós somos mandados a saquear o inferno. Isso é ou não é uma figura de guerra? Nós temos que resistir ao pecado, sujeitar-nos a Deus, resistir às tentações. Por isso nós precisamos estar na luta, nós precisamos estar do lado certo da luta, não apenas estar na luta, mas estar do lado certo da luta. Nós precisamos estar no exército, porque não dá para lutar nessa guerra sozinho, não dá para lutar nessa luta sozinho. Nós precisamos de um contingente de pessoas que também estão na mesma luta, para nós nos defendermos, para nós nos protegermos, para nós avançarmos juntos. Nós dependemos do exército de Deus, para lutar nas batalhas de Deus, a fim de sobrevivermos. E atenção, quem não está lutando de dentro, do lado de dentro do exército de Cristo, ou é um desertor covarde, ou está lutando contra Cristo. Se você não luta pela igreja, se você não defende a igreja, se você não batalha em favor da fé cristã, ou você é um covarde desertor e está desonrando o seu Senhor, ou você está lutando contra o seu Senhor. Precisamos ou não continuar sendo igreja. Outra característica prática da igreja, a igreja é a família de Deus. Quando nós nascemos na fé, meus irmãos, nós somos transformados em filhos de Deus. Uma das etapas da salvação é a adoção. Nós fomos chamados para chamarmos Deus de Pai. Quando o Senhor Jesus nos apresentou Deus plenamente, Deus que era conhecido no Antigo Testamento como Pai, mas no conceito de Criador, no conceito de Provedor, no conceito de Senhor. E Jesus, então, quando Ele vem e revela Deus plenamente, Ele traz uma dimensão do Deus Pai nunca imaginada anteriormente. Porque é aí o Deus Pai que continua sendo o provedor, o protetor, o Senhor, agora Ele passa a ser também o papai. Intimidade, amor, afeto, não apenas relacionamento, mas comunhão dentro do relacionamento. E nós somos inseridos, por ocasião da salvação, nessa família da fé. E uma vez tornados membros dessa família, nada mais poderá nos afastar desse relacionamento. Nada poderá arrancar o seu nome do livro dessa família. Nada mais poderá tirar de você esse direito que o próprio Deus Pai te deu ao te adotar e te transformar em filho dele. Nós somos assim então inseridos na família da fé. E meus irmãos, todo bom pai quer ver os seus filhos unidos.
Ou você gosta das brigas entre os seus filhos? Você tem prazer em que os seus filhos não se comunicam? Todo bom pai quer ver os seus filhos unidos. Como a gente defende lá em casa que o João nunca use o quarto dele? Porque ele sempre dorme no quarto com a Helena. E eles dormem ali grudados. E ele só vai para o quarto dele quando ela deixa o quarto dela e vai para o quarto dele. E a gente faz questão que seja assim. E eles crescerão tendo prazer em saberem ser irmãos e desfrutar de serem irmãos. Meu coração é tão mau. E eu amo quando os meus filhos vivem assim. Deus sendo perfeito, Ele não tem prazer em que os seus filhos vivam em união. Ele não tem prazer na comunhão entre os seus filhos. Ele não tem prazer em que os seus filhos se defendam, se protejam, cuidem uns dos outros. Viver em comunhão ativa com a igreja, meus irmãos, é uma questão de obediência ao Pai. É uma questão de alegrar o coração do Pai. É uma questão de honrar o nome do Pai. É uma questão de defender a família contra esse mundo onde reina o desamor, onde reina a desunião. E assim, então, a nossa unidade, o nosso amor, a nossa comunhão, grita para o mundo: aquele povo tem um Pai que sabe proporcionar unidade para os seus, que sabe fazer com que eles, tão diferentes, reconhecendo essas diferenças, tenham prazer e lutem para estarem sempre juntos. Por isso é tão importante que honremos o Pai, prezando pela comunhão cristã. Porque sim, em Cristo nós somos feitos uma só família. Uma outra característica prática da igreja é que a igreja é o ambiente de crescimento espiritual aqui nessa vida. Não tem jeito de você fazer um discipulado no céu. Não tem. Você quer ir já? Não tem jeito de você ir ser batizado no céu. Ou você quer ir já? Não tem jeito de você ir receber uma oração no céu. Um dia nós vamos, e vai ser bênção. Mas até lá é aqui. Porque a igreja, ela é o ambiente para o crescimento espiritual. Nos foram dadas tantas dádivas, com a ordem de usarmos essas dádivas para nos ajudarmos a crescer. Fruto do Espírito, todo ele é para nos ajudarmos a nos relacionar uns com os outros. Olhe para o decálogo, os 10 mandamentos, você verá 3 para com Deus, você verá 4 para com Deus, e os outros 6 são para os nossos relacionamentos fraternos. Você tem dezenas e dezenas de mandamentos de mutualidade no Novo Testamento. O tempo inteiro Deus dizendo: se ajudem, peguem nas mãos uns dos outros. Vai ser difícil, sozinhos não tem jeito. E para ajudar vocês a se ajudarem, Ele nos deu ferramentas, nos deu dons, nos chamou para ministérios. E assim então Ele nos capacitou, nos qualificou a nos ajudarmos, a nos edificarmos. Portanto, para crescer espiritualmente, nós necessitamos estar numa igreja local. Não é possível crescer espiritualmente estando separado, desassociado, rompido com essa comunhão com a igreja local. Um dia, meus irmãos, Jesus ele estava ensinando sobre o fim dos tempos. Mateus 24 e aqueles capítulos ali próximos. E Jesus ele disse que quanto mais o tempo passasse a partir dali, e nós estamos a 2000 anos depois daquela conversa dele com os seus discípulos, mas aquela palavra foi para nós aqui hoje também, quanto mais, disse o Senhor Jesus, que o tempo passasse, mais próximos nós estaremos do tempo do fim e da sua volta. É lógico isso. Por isso sempre lembro os irmãos, o tolo diz o seguinte: já tem 2000 anos que Jesus falou que vai voltar, não voltou ainda. Tem 2000 anos que esses crentes ficam falando dessas coisas. Tolice, porque o sábio reflete da seguinte forma: se já fazem 2000 anos que Jesus prometeu que vai voltar, significa que eu estou mais próximo da volta dele do que Pedro, Tiago, João. E o Senhor Jesus disse que quanto mais o tempo passasse, mais próximos nós estaríamos do tempo do fim e da sua volta. Então, é óbvio, é lógico, nem carecia da minha explicação, dessa minha nota. Nós estamos muito mais próximos da volta do Senhor Jesus do que estavam os irmãos lá na igreja primitiva. E o Senhor Jesus, ele ainda nos avisou que os tempos próximos do fim, eles serão cada vez mais difíceis aqui na terra. Ele não nos enganou a respeito disso. Ele não escondeu isso de nós.
Pelo contrário, ele disse inclusive que, olha, na medida em que vocês forem chegando perto do fim, vocês vão ver umas coisas muito difíceis acontecendo no mundo. E quando essas coisas estiverem acontecendo, não se desesperem, porque elas estarão gritando por tempo e para a história. Jesus está às portas. Vocês verão guerras e rumores de guerras, vocês verão fome, vocês verão doenças, vocês verão cataclismas cada vez mais universais e cada vez mais intensos. Vocês verão o amor se esfriando de muitos, vocês verão a apostasia instalada dentro da própria igreja. Porque quanto mais o tempo passar, quanto mais vocês se aproximarem do fim, mais difícil será viver a vida nesse mundo. Mais difícil será me seguir, mais difícil será obedecer às minhas palavras. E ele então diz que, consequentemente, quanto mais as coisas ficarem difíceis, mais e mais nós vamos precisar uns dos outros. Para pegarmos na mão, para nos guiarmos, para nos animarmos, para nos fortalecermos, para nos empurrarmos, para puxarmos uns aos outros. Por isso, meus irmãos, nós devemos e nós necessitamos valorizar cada dia mais e viver como se a igreja fosse o que de fato ela é. Essa arca num dilúvio, onde lá fora só existe morte e a vida é só possível aqui dentro. E para nós estarmos isso aqui, nós temos que nos apoiar, nós temos que nos proteger, nós temos que nos socorrer, nós temos que nos lembrar dessa nossa identidade. Nós fomos unidos, muito mais do que pelo sangue dos nossos genitores, mas pelos laços estabelecidos no sangue do próprio Senhor Jesus. Por isso, meus irmãos, por essas e muitas outras razões, essa ordem aqui de Hebreus capítulo 10, ela continua sendo imperativa e tão necessária hoje sim. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vemos que o dia se aproxima. Por isso, se envolva com a igreja do Senhor Jesus. Por isso, meu irmão, ame a sua igreja local. Aqui é o local para você exercer os seus dons. Aqui é o local para, a partir dele, você exercer os seus dons. Defenda a sua igreja local. Nós já temos inimigos demais. Nós já temos hostes malignas que odeiam a igreja. Você vai se unir a demônios para trabalhar contra a sua igreja local. Seja frequente nas atividades da sua igreja. Você precisa da sua igreja. Nós precisamos uns dos outros. Contribua com a manutenção e o crescimento da igreja. Anseie por isso, deseje isso. Esteja do lado daqueles que torcem por isso, que buscam isso, que trabalham para isso. E não do lado dos que trazem agouros, não do lado daqueles que torcem pelo contrário. Mas ame, defenda, trabalhe, coopere, faça o possível para que a igreja cresça com saúde, bonita, frondosa, porque ela vai crescer. Então esteja entre aqueles que serão instrumentos de Deus para que isso aconteça, e não entre aqueles que vão ter que olhar lá na frente e morder na língua, e engolir as suas próprias palavras negativas contra a igreja. Ame a igreja do Senhor Jesus. Jesus disse que os tempos eles passariam, mas que a palavra dele permaneceria sobre os tempos. E hoje, meus irmãos, em pleno século 21, é essencial, sim, ser membro de uma igreja local. Sabe por quê? Porque não existe vida cristã sem igreja. Vamos orar ao Senhor? Feche seus olhos e reflita nessa noite de comunhão sobre qual tem sido a sua relação com a sua igreja. Como eu disse lá no início, na abertura do culto, você estava muito desanimado para vir aqui hoje, mas veio, você não veio por insistência sua, foi o Espírito Santo que te trouxe, mesmo contra a sua vontade. E se você estava muito animado para vir, isso não é mérito seu, foi o Espírito Santo que te chamou, te deu esse ânimo. E se isso tem se repetido semana após semana, é porque o Senhor escolheu, Ele quis ser servido por você nessa igreja. Você tem amado a sua igreja? Você tem honrado a sua igreja? Ninguém aqui está te iludindo, dizendo que somos perfeitos, que somos a igreja ideal. Nunca ninguém te iludiu a respeito disso.
Senhor Jesus não te iludiu, líder algum te iludiu, nós somos pecadores, estamos na mesma luta, com as mesmas tentações, sofremos com as mesmas falhas, somos ainda imaturos, nenhum de nós chegou à estatura do varão perfeito. Mas então, como é que eu vou lidar com isso? Como desertores, covardes, como os que lutam contra a igreja, ou como aqueles que, olhando para si mesmo, enxergando as suas próprias falhas, entendendo que os outros irmãos também têm as suas próprias falhas, mas estando todos nós nesse processo da salvação, do crescimento, podemos então cooperar com o Senhor nas vidas uns dos outros. Eu vou cooperar. É difícil, tem hora que eu não gosto, tem hora que eu fico chateado, já fiquei com raiva, mas é a igreja do Senhor Jesus, e é a minha família, e é aqui que o Senhor me pôs. Eu vou amar a minha igreja, vou lutar pela minha igreja, vou defender a minha igreja, eu tenho dons, eu tenho talentos, eu vou entregar essas coisas para cooperar com o crescimento da minha igreja. E aí, meu irmão, minha irmã, vai chegar um dia que nós não teremos mais defeitos, vai chegar um dia em que nós não teremos mais falhas, e quem sabe como passa na nossa vida terrena aqui, a gente passa por dificuldades, e aí depois, passados os anos, a gente olha para trás, a gente sorri daquilo. Quem sabe um dia nós não vamos sorrir desses erros que nós cometemos uns contra os outros. Nossa, lembra lá quando a gente brigava por causa daquilo? Nossa, lembra daquele dia lá que aconteceu isso, aquilo? Nossa, um dia eu fiquei numa mágoa, de ser que bobeira, né? Nós seremos adultos, nós seremos perfeitos, como perfeito é o nosso irmão, mas até lá tem que ser de mão dadas, até lá tem que ser juntos. O Senhor Jesus morreu pela igreja, o Senhor Jesus vai voltar pela igreja, vai voltar para a igreja. Então estejamos com aqueles que amam, que vão lutar, que vão trabalhar, que vão dar de si mesmos para cooperar com o crescimento dessa obra que foi o Senhor Jesus próprio quem começou. O Senhor tem misericórdia de nós, porque nós somos imaturos, todos nós. Às vezes temos vantagens em algumas áreas, mas temos desvantagens em muitas outras. Às vezes somos bons em algumas partes, mas somos, com toda certeza, falhos em outras, Santo Deus. E aí tem épocas em que a gente fica com raiva uns dos outros. E o problema, Senhor Jesus, é que a gente desconta no Senhor. E a gente deixa de vir adorar o Senhor, a gente deixa de vir cultuar o Senhor, por raiva dos outros a gente desconta no Senhor. Nos perdoa, Jesus, nos perdoa. Nos perdoa pelas nossas negligências, nos perdoa pela nossa frieza, nos perdoe pela nossa infantilidade. Nos perdoe, Senhor. Renova em nós essa consciência de pertencimento. Renova em nós, Santo Deus, aquela alegria daqueles momentos em que nós tínhamos orgulho de pertencer a essa igreja. Nós amamos a igreja do Senhor, Santo Deus. Abençoe toda a igreja do Senhor, espalhada sobre a face da terra, todos os juntamentos, todos os que estão reunidos em culto nesse momento. Abençoe todos assim, dessa mesma forma. Mas nós fomos chamados pelo Senhor para cuidar dessa parte. Então nos ajuda a honrar o Senhor, Santo Deus, enquanto nós continuamos caminhando e crescendo como igreja local que somos. Para a tua glória, Santo Deus, para o nosso crescimento, para a nossa alegria em Ti. Em o nome santo do Senhor Jesus. Amém.